Naquela noite escura, tudo parecia desmoronar. Jesus já havia sido preso. O mestre que Pedro amava estava sendo levado como um criminoso. E o discípulo mais impulsivo, mais confiante, estava prestes a viver o momento mais doloroso da sua fé. Pedro tinha prometido fidelidade. Disse que iria até a morte com Jesus. Mas poucas horas depois, o medo falaria mais alto. E aquela noite ficaria marcada para sempre em sua história. Essa não é apenas a história de Pedro. É a história de todo o coração que já amou a Deus. Mas, em algum momento, falhou. O pátio estava frio. Uma fogueira acesa iluminava rostos desconfiados. Pedro seguia Jesus de longe, como diz a Escritura. Ele queria estar perto, mas tinha medo de ser reconhecido. As acusações contra Jesus aumentavam. As vozes se misturavam com zombaria e ódio. Enquanto isso, Pedro tentava se misturar à multidão. O coração batia forte. A fé estava sendo testada. Às vezes, a dor não vem de fora. Ela nasce dentro de nós, quando somos confrontados com quem realmente somos. O sofrimento de Pedro não começou na negação. Começou no conflito entre amor e medo. Ele amava Jesus, mas temia as consequências. E esse conflito ainda existe nos dias de hoje. Quantas vezes queremos seguir Jesus, mas o medo de perder algo nos paralisa? O medo do julgamento, o medo da rejeição, o medo de assumir a fé publicamente. A Bíblia mostra que o sofrimento também revela o coração. E naquela noite, o coração de Pedro foi exposto. Mesmo em silêncio, Deus estava agindo. Jesus já havia avisado Pedro do que aconteceria. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Nada daquela noite pegou Deus de surpresa. Enquanto Pedro negava, Jesus permanecia firme. Mesmo preso, ele continuava no controle. O plano da salvação não dependia da perfeição de Pedro. Dependia da fidelidade de Cristo. Quando tudo parece escuro, Deus ainda está trabalhando. Mesmo quando falhamos, Ele não falha. A Bíblia relata que uma criada olhou para Pedro e disse: "Tu também estavas com Jesus." Pedro respondeu: "Mulher, não o conheço." E assim aconteceu a primeira negação. Pouco depois, outra pessoa insistiu. Pedro negou novamente. Na terceira vez, jurou que não conhecia Jesus. E imediatamente o galo cantou. Nesse momento, Jesus olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor. Essa passagem nos confronta hoje, não com acusação, mas com verdade. Quantas vezes negamos Jesus com atitudes, com silêncio, com escolhas erradas? Negar Jesus nem sempre é com palavras. Às vezes é viver como se Ele não estivesse ali. É saber o que é certo e escolher o errado. É amar a Deus, mas ceder ao medo. Essa história nos chama ao arrependimento sincero. Não a culpa eterna, mas a transformação. Quando o galo cantou, algo mudou. A Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Não foram lágrimas comuns. Foram lágrimas de arrependimento. Ali começa a virada espiritual. Não no grito, não na força, mas no coração quebrantado. O choro de Pedro não foi o fim, foi o começo da restauração. A Bíblia nos mostra outro homem que também caiu. Davi reconheceu seu erro e foi restaurado. Assim como Davi, Pedro não foi rejeitado. Deus não descarta quem se arrepende. Talvez você esteja vivendo essa mesma dor, mas a história de Pedro prova: Jesus não desistiu. Quem se arrepende encontra perdão. Quem volta, encontra braços abertos. Hoje, Deus te chama à fé, não à perfeição, mas à obediência. A história de Pedro não termina na negação, termina na restauração. Compartilhe essa mensagem. Siga para mais conteúdos bíblicos. A graça ainda está disponível, e Jesus ainda chama pelo seu nome.